Olá! Vamos estar juntos hoje para falar sobre a síndrome da impostora. Esse foi um tema, gente, que nós pesquisamos, fiz uma pesquisa nos stories para saber quais temas as pessoas que mais me acompanham gostariam que a gente tratasse numa live, e esse foi um dos temas sugeridos. Kaline chegou aí na live e nós vamos falar sobre esse assunto que nos toca, por mais que não de uma forma patológica, paralisadora, como nós vamos conversar aqui daqui a pouco, mas de certa forma os sentimentos, os pensamentos que envolvem a síndrome do impostor, né? É algo que faz parte da nossa humanidade. Sempre que a gente se propõe a ousar, fazer algo diferente, a realizar os nossos projetos, os nossos sonhos, são sentimentos que nos acompanham. Então vamos conversar mais sobre isso. Começar essa conversa muito boa, que embora seja o mesmo tema daquela que a gente teve lá atrás, alguns dias, eu sei que não vai ser igual, porque cada encontro é único, cada conversa é única. Então, não é, Kaline? Vamos lá para mais desse encontro especial. Boa noite para você. Boa noite, Deise. Muito feliz de estar aqui novamente com você para a gente tratar desse assunto tão bacana, né? Que é a síndrome da impostora. E eu coloquei lá hoje no Instagram algumas perguntas, perguntando, né? Caixinha de perguntas, se o pessoal tinha alguma dúvida. E eu percebi que tem pessoas que nunca ouviram falar nesse termo, né? Que desconhece, mas de certa forma se enxerga dentro dessas características da síndrome da impostora. Então, aqui nessa live hoje, a gente vai falar sobre o que é essa síndrome, como identificar e como superá-la. Isso aí, então vamos lá, gente. O que é essa síndrome, essa tal de síndrome da impostora? Gente, é a dificuldade de atribuir o próprio sucesso às suas características, às suas habilidades, competências pessoais. As pessoas que sofrem com a síndrome da impostora, elas dissociam, digamos assim, o seu sucesso, os seus êxitos, né? Quando a gente fala de sucesso, a gente está falando dos nossos êxitos pessoais, né? O sucesso para mim pode ser uma coisa diferente para você. Mas a gente fala de realização, de êxito, de vitórias, de conquistas. São pessoas que têm dificuldade de atribuir as suas conquistas, os seus êxitos, às suas próprias capacidades, às suas próprias habilidades. Normalmente elas acham que o sucesso delas é fruto do acaso, ou é sorte, ou foi uma situação muito pontual, fruto às vezes de muito trabalho, de muito suor. São pessoas que se acham uma farsa. É como se elas não conseguissem ver que o sucesso delas, que as vitórias que elas têm são, sim, estão conectadas àquilo que elas têm capacidade de fazer. Porque elas são boas em algo, né? Todas nós, todas as pessoas, por mais defeitos, por mais dificuldades que tenham, elas são boas em algumas áreas. Elas desenvolveram habilidades, elas aprenderam, têm conhecimentos específicos. E tem as áreas também de fragilidades, né? A gente sabe que as pessoas que sofrem, né, Kaline, de uma forma muito forte com essa síndrome que a gente está conversando aqui, elas fogem, de certa forma, de sua própria humanidade. Elas têm um medo, um pavor de mostrar a si mesmas, de mostrar a sua própria humanidade. E aí elas entram numa corrida doida para esconder a si mesma, esconder essas partes de si, né? Que elas acham que não são tão boas assim. Elas têm medo de mostrar as próprias falhas, de mostrar que não sabe de algo específico, ou que não tem uma habilidade numa determinada área. Então, são pessoas que fogem, por exemplo, ou têm uma aflição muito grande quando são postas à prova, são avaliadas, quando precisam receber feedbacks. E também são pessoas que lutam muito com o próprio perfeccionismo, porque se elas são pessoas que fogem das falhas, ou têm medo de fracassar, medo de errar, por outro lado, elas se dão, né, a um esforço muito grande em tudo aquilo que elas fazem, porque afinal de contas elas não querem
não querem errar, não querem falhar, querem que tudo que elas fazem seja perfeito. Tem um teste com 5 características. Quem tiver 3 ou mais dessas características, tá? É uma pessoa que tem a síndrome da impostora. Olha, Deise, eu quero deixar claro aqui para todo mundo que a síndrome da impostora, que é essa sensação de inferioridade diante do outro, né? E se compara com o outro, é uma dificuldade de autoaceitação, de reconhecimento do seu próprio potencial, é uma distorção do seu autoconceito e da sua autoimagem. Então a pessoa, ela pode ser assim incrível, ela pode ser muito boa em alguma atividade, ter uma habilidade, ter um talento, ela recebe esse reconhecimento do outro, mas ela não se reconhece boa o suficiente. Ela nunca se reconhece boa ou capaz de realizar. E que quando realiza, ela acredita que foi sorte. Ah, devem ter. Ou então, assim, foi o acaso, não deve ter outra pessoa lá e eles me escolheram porque eu sou bonitinha. Ou então porque eu sou simpática, carismática. Né? Então, ela nunca reconhece o seu próprio valor. Há sempre essa distorção. É igual a anorexia. A anorexia é relacionada à autoimagem, estética apenas. Então, ela se olha no espelho e se vê gorda. Mas todo mundo à sua volta está vendo que ela está magra, mas ela não se enxerga magra. A síndrome da impostora é essa sensação de inferioridade relacionada às suas próprias competências e valor. E aí, essas 5 características, se você identificar 3 ou mais, você tem a síndrome da impostora, e isso acarreta prejuízo para a tua vida. Eu quero deixar claro aqui, como eu falei, que a síndrome da impostora é um sentimento, gente, que vai afetar todo tipo de ser humano. Todos nós estamos sujeitos a ter esse sentimento em tudo que a gente faz, tudo que é novo na nossa vida, traz medo, traz insegurança. A gente pensa, será que eu vou dar conta disso? Será que eu sou capaz? Né? Será que eu tenho ido bem? Eu estou indo bem? Enfim, gera isso. Mas você tem que colocar na tua balança. Quando esse sentimento empaca, atrapalha a tua vida, impede de você crescer, de você conquistar seus sonhos, de você realizar tudo aquilo que você imagina, tudo aquilo que você deseja no teu coração, traz ansiedade exacerbada, né? Traz um boicote, você sempre está se sabotando diante das coisas. Tem gente, Deise, que desiste de um emprego antes de tentar. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista de trabalho e aí você faz aquela entrevista e depois você liga e fala, não vou ser aprovada, eu vou até ligar para dizer que eu não vou mais concorrer a essa vaga, porque é claro que eu não vou passar. Então você desiste de coisas antes mesmo de tentar, por causa dessa crença equivocada ao seu respeito. Então o que a gente tem que trabalhar? A gente tem que trabalhar essa crença, tá? Que tá infeccionando a tua forma de pensar sobre si mesmo, né? E de pensar sobre o outro. Porque a síndrome da impostora vê sempre inferior ao outro. Tem essa característica, que é a comparação. Ela se compara ao outro, ela compara os bastidores dela com o palco dos outros, né? Colocando a grama do vizinho sempre melhor do que a dela, né? Então, ela sempre se coloca ali numa posição inferior ao outro. Então, a gente vai mudar essa crença equivocada na forma como a gente se vê, na forma como a gente vê o outro e na forma como a gente encara o mundo, né? Então, essas 5 características é a seguinte. A primeira foi que você falou aí agora. Presta atenção aí, gente. Anota aí. Se isso está atrapalhando a tua vida, fica aqui até o final que a gente vai te mostrar como é que a gente vai derrubar essa sacana que tanto nos persegue e nos amedronta. Perfeccionismo. Nunca, né, tá bom. Você sempre tem que se esforçar mais, né? Você sempre tem que dar o sangue, porque você acredita que se você não sangrar, né, você não vai conseguir. Que você tem que fazer mais do que todo mundo, né, para você conseguir as coisas. Né? Que o que você sabe não é suficiente ainda
para colocar a tua voz no mundo, para conseguir um emprego, para começar uma faculdade, para ocupar uma posição que você tanto sonha. Então, esse perfeccionismo, um olhar voltado para aquilo que é ideal. Porque o perfeccionista, ele não olha para a realidade dele, né? E para aquilo que é real, palpável. Ele olha sempre para o ideal, para uma realidade que não existe. Porque, gente, você nunca vai estar pronto para nada. Você nunca vai estar pronto. Você sabe por quê? Porque o aprendizado, o processo de desenvolvimento, de crescimento, a evolução, ela acontece no caminho. É dentro da arena, é dentro do ringue que se faz um lutador. Entendeu? Jogo é jogo, treino é treino. Enquanto você está lá treinando, você não vai se aperfeiçoar. Quem faz você se tornar melhor é o processo, é quando você entra lá dentro do jogo e joga. Então, tira isso da tua cabeça, tá? Se você está esperando algo para começar, para aí. Não espera nada, não. Começa hoje. E as outras 4, fica ligada aí. Não muda de canal. Que eu vou... eu tô fazendo que nem aqueles apresentadores de televisão. Eu vou falar as outras 4 deles no decorrer do programa. Olha, a gente, essa síndrome, ela está muito relacionada à nossa própria autoestima. E é interessante porque as primeiras pesquisadoras, as psicólogas americanas que nomearam a síndrome da impostora, que não é uma doença, né, gente, classificada, um diagnóstico oficial, ela é um conjunto de características, de sintomas que a gente pode dizer assim, que inclusive compõem outras doenças, mas a síndrome da impostora não é uma doença como a depressão, por exemplo, né? Não é uma doença oficial, um diagnóstico oficial. Mas olha só que interessante, as psicólogas que desenvolveram os primeiros estudos dessa síndrome, elas pesquisaram um grupo de 150 mulheres e elas, ao estudar a história dessas mulheres, elas encontraram 2 características principais na história dessas mulheres que se identificavam com essa síndrome da impostora. E quais foram as 2 características principais? A primeira, foram mulheres que cresceram, o ambiente familiar, o ambiente da infância dessas mulheres tinham muito destacado referenciais masculinos. Ou seja, eram famílias que endeusavam, digamos assim, determinados homens. É como se os melhores resultados, né? Aquilo que mais se elogiavam, que mais se conversavam na família, vinham de referenciais masculinos. E essas mulheres, mesmo tendo resultados parecidos ou até superiores em comparação com esses homens que eram destacados, elas não, mesmo assim, elas não eram reconhecidas. Ou seja, eram mulheres que, por mais que se esforçassem, por mais que dessem o melhor de si, elas não tinham o seu lugar ali reconhecido na família, não tinham as suas conquistas também validadas, celebradas, né, pelos seus pais, pelas pessoas mais importantes da sua vida. E outra característica que as primeiras pesquisadoras elas encontraram foi o quê? Mulheres que tinham também famílias com um alto nível, uma cobrança muito grande em relação à inteligência, em relação ao desenvolvimento intelectual. Famílias que tinham, não sei se vocês conhecem famílias que têm essa cultura, né? Que são pessoas que é como se os mais... por exemplo, assim, pessoas inteligentes não erram, ou pessoas inteligentes aprendem qualquer coisa de uma forma muito rápida, pessoas inteligentes têm excelentes resultados, né? São pessoas que veem a inteligência de uma forma muito caricata e muito engessada também. E aí a gente pode até fazer um paralelo, eu não sei se você já ouviu falar, sobre as inteligências múltiplas. Eu gosto muito de falar desse estudo,
Porque eu esqueci o nome agora do pesquisador que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, mas é um pesquisador que fala que não existe só um tipo de inteligência ou só dois tipos de inteligência. Na escola, por exemplo, né? Quando eu era criança, já existia esse destaque do português e da matemática. Então, se você não é bom em português e matemática, você não é inteligente. E esse pesquisador, ele traz a seguinte perspectiva: olha, existem uma gama de inteligências e as pessoas, elas têm inteligências diferentes. Pode ser que ela não seja boa nas exatas, mas ela é uma excelente, ela é excelente com as palavras, ou ela é excelente, ela tem um discernimento dos seus próprios sentimentos, né, daquilo que acontece dentro dela, de uma maneira muito elevada. Então, assim, existem diferentes inteligências e a gente precisa considerar isso. Só que uma grande parte dessas mulheres que foram estudadas lá no início, elas não conviveram com esse ambiente onde as diferentes inteligências eram reconhecidas e validadas. Então, são mulheres que conviveram com altos níveis de exigência. E elas tinham, o que acontecia com elas? Na sua infância, elas não tinham a sua própria identidade fortalecida, as suas próprias competências, as suas próprias habilidades reconhecidas. E a gente sabe que isso é fundamental para o desenvolvimento da autoestima na infância. E a infância é lógico que a gente pode correr atrás do prejuízo depois, né? A gente corre atrás se essa tarefa não foi desempenhada de uma maneira excelente na infância pelos nossos pais ou pelas pessoas que cuidaram de nós. Mas a infância é o momento da vida que, se a autoestima é desenvolvida de uma maneira saudável, a gente sabe que isso vai fazer toda a diferença para que também o adulto, né, o adolescente, o adulto seja saudável. E que questões tão básicas, como às vezes a gente convive hoje, né, enquanto adultos, elas já são resolvidas, porque não precisa de validação o tempo todo. Então, assim, nesses primeiros estudos, essas mulheres que sofreram e sofrem com a síndrome da impostora são mulheres que não tiveram as suas autoestimas desenvolvidas enquanto crianças. Elas não eram validadas, elas não eram reconhecidas pelos seus pais, pelos seus cuidadores. E elas cresceram com essa autoimagem, como você falou, Kaline, distorcida. É como se elas não conseguissem ver aquilo que elas têm de bom. A segunda característica é tentar agradar aos outros. Isso também nasce na infância. Quando a criança ela tem pais muito exigentes, né, com alto grau de exigência, então o menino ele tira 8 e vai mostrar a prova, a nota para o pai. E o pai fala assim: 8, filho, seria bom 10, né? Eu esperava um 10. Então, se não reconhece o que a criança já fez e já conquistou, vai gerando no coração da criança aquele sentimento assim: eu não sou bom o bastante. O que eu faço não é suficiente, né? Então, ele vai crescendo com esse sentimento assim: nada do que eu faço é suficiente. E é uma crença equivocada, né? Ele nunca reconhece o valor dele. E tem um outro ponto, que é o ponto de fazer tudo para os outros, que é essa segunda característica, tentar agradar os outros para obter esse reconhecimento. Você vira um fantoche, você vira um animador de palco, você se perde, você não vive um eu, um self verdadeiro, autêntico, genuíno. É porque você tem medo de decepcionar os outros. Você tem medo de decepcionar os seus pais. Você tem medo de errar. Aí quem tem medo de errar, gente, não ousa na vida. Fica naquela zona de conforto, naquela zona de comodismo, né? Porque se eu tentar, vai que eu erro. E aí as pessoas vão perceber o meu erro e aí as pessoas vão me criticar. Então, é como se fosse realmente uma máscara que eu preciso colocar para eu viver em sociedade. É claro que nós ocupamos esses espaços dentro da sociedade utilizando, né, essas máscaras sociais.
São papéis que nós desempenhamos. Então, a Kaline que está aqui não é a mesma Kaline que está no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, a maneira como eu me visto é diferente, né? A maneira como eu me comporto no meu ambiente de trabalho é diferente, porque o ambiente, o contexto que eu tô exige que eu me comporte de tal maneira. A Kaline que se relaciona com meu filho é uma, a Kaline que se relaciona com meu marido é outra, a Kaline que se relaciona com um estranho, uma pessoa que eu nunca vi é outra. Então, essas máscaras sociais nós colocamos o tempo todo para nos relacionar com os outros, né? Para sobreviver no mundo. Só que tem uma grande diferença em utilizar essas máscaras, mas eu sei quem eu sou, né? Eu sei quem eu sou e até onde eu posso ir, respeitando o meu self verdadeiro, a minha autenticidade, a minha personalidade, o meu temperamento, os meus princípios e os meus valores. Só que a pessoa que tem a síndrome da impostora é acentuada, né, prevalecendo na vida dela e na maneira como ela se relaciona com o mundo e consigo mesma, essa pessoa, ela desconhece quem ela é. Ela deixa com que a máscara que ela usa, ela se confunde. O eu dela se confunde com essas máscaras. E ela se perde. Por que a gente fala tanto do autoconhecimento, da consciência de si e desse processo curativo da terapia? Porque a terapia, gente, é um momento que você coloca os pratos na mesa. Em que você é um desnudamento da sua alma. É um conhecimento, uma retrospectiva da tua história. Então, a terapia ela é curativa porque ela busca esse autoconhecimento, busca esse self verdadeiro que tem dentro de você. Te ajuda a dispensar essas máscaras, sabe? Essas máscaras falsas que a gente usa, né? Buscando essa genuinidade, essa autenticidade. Então, você não precisa mais agradar todo mundo. Você não precisa ser legal com todo mundo para você se destacar no seu ambiente de trabalho. Você não precisa rir para todo mundo quando o teu coração fala não. Sabe? Porque eu não quero magoar o outro, porque eu não quero decepcionar o outro. É sempre o olhar no outro, né? E você? Né? Quando é que esse olhar vai ser direcionado a você, adentro, né? Então, é essa necessidade de agradar todo mundo o tempo todo. E você comentou aí dois passos para lidar com essa síndrome da impostora, dois passos muito importantes, que é buscar ajuda profissional, essa ajuda, tanto psicoterapia, outros processos que te levam ao autoconhecimento, e esse processo também de desnudamento. E a gente pode fazer isso tanto no ambiente que é proposto por uma psicoterapia ou por outros profissionais, quanto no ambiente também de amizade. Porque quantas amizades curativas, quantas conversas curativas a gente tem com pessoas da nossa confiança. E esse processo de desnudamento que você comentou é fundamental para lidar com a síndrome da impostora, para lidar com essa voz o tempo todo, com essa prisão emocional e que a pessoa que vive essa síndrome, né, na pele todos os dias, ou que está presa nessa síndrome, convive. Então é importante você buscar ajuda profissional. Se você percebe que é algo que está te prejudicando, está te paralisando na vida, precisa pedir ajuda profissional. É importante você desenvolver amizades, pessoas com quem você possa ser você de verdade, com quem você possa dizer o que você sente, o que você pensa. Gente, eu não sei se você já teve experiências, mas quando a gente fura essa bolha, às vezes a gente está imerso nesses pensamentos terríveis, nessa nossa bolha mesmo que a gente às vezes fica. Ai, meu Deus, será que o que eu fiz está correto? Ai, meu Deus, será que o que eu disse...
né? E, eu não vou fazer aquilo não, porque eu não sou boa o suficiente, porque tá faltando isso, aquilo, outro, ou porque fulano de tal vai pensar isso, aquilo de mim, ou porque e se der errado. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente se expõe, a gente fura essa bolha. E para mim, é como se fosse uma libertação mesmo, é como se as grades da prisão, quando eu me encontro em processos assim, porque eu acredito que isso faz parte da nossa humanidade, mesmo que não seja uma síndrome, a gente vivencia essa síndrome, né, de uma forma patológica, mas às vezes a gente se encontra nessas prisões, quando a gente está com medo, quando a gente está inovando, quando a gente está desenvolvendo nossos sonhos, nossos projetos, quando a gente se arrisca. Às vezes a gente entra nessas bolhas de pensamentos ruins, de pensamentos autodestrutivos, e quando a gente conversa, quando a gente se desnuda, quando a gente tem a coragem de colocar para fora esses pensamentos, é como se o cadeado da prisão se abrisse. Então é muito poderoso ter ambientes onde você possa ser você, onde você possa se desnudar dessa forma. Então busque dar esse espaço, não fica sozinha. Não fica sozinha. A Tara Mohr, no livro Assessora Interior, não, o livro não é esse. O Ouse nome do livro Crescer. Ouse Crescer. Ela fala sobre assessor interior. Eu fui procurar aqui. Ela fala que cada vez que a gente busca sair da nossa zona de conforto, se levanta a guardiã, que é a assessora interior, né, essa voz que busca nos limitar, que o tempo todo fala sobre essa escassez interna e externa, né? Tudo isso que a gente está comentando aqui, ela fala sobre isso. Cada vez que a gente chega perto da zona de conforto, ou seja, quando a gente está ousando crescer, quando a gente quer inovar, quando a gente quer tomar decisões que nos levam para frente, que visam o nosso desenvolvimento, em qualquer área da nossa vida, que exigem mudanças, que exigem novos posicionamentos. Ela fala quando a gente chega perto dessa zona, a zona de conforto, a sensora interior, ou seja, essa voz que traz esses pensamentos, esses sentimentos negativos, essa minimização de quem a gente é, né? Que não tem a ver com a nossa essência, essa guardiã se levanta. E aí o que ela diz? Ela fala assim, olha, a questão é que essa voz ela nunca vai sumir da nossa cabeça, ela sempre vai existir. E um dos segredos está em a gente aprender a conviver com ela. Ouvi-la, reconhecê-la, mas não deixar que ela domine, com que ela escolha por nós. Olha o nível de autoconsciência. Quando nós temos consciência dessa voz, dessas mentiras, né, desses gremlins, a autora da Coragem de Ser Imperfeito, a Brené Brown, né, do livro A Coragem de Ser Imperfeito, ela chama essas vozes de gremlins. É como aqueles bichinhos que ficam assim do nosso ladinho. Então, quando esses gremlins se levantam, é uma outra figura de linguagem, a gente precisa reconhecê-los. Eles fazem parte, né, da nossa jornada. E ouvi-los, mas vai passar. Eu não sou essa voz. Essa voz essa voz também é minha voz, mas eu não sou essa voz. Entende? Dá para entender? Você é mais e você é maior do que essa voz. E aí você pode se perguntar, qual é a minha essência? No meio de toda essa confusão interna, desse pensamento, dessa loucura que às vezes acontece quando você está trabalhando, quando você está desenvolvendo os seus projetos, quando você quer crescer, quando você quer se desenvolver, qual é a sua essência? E aí, ao discernir a sua essência dessa voz que traz medo, que traz insegurança, que traz essa loucura por essa sangria, né, Kaline, pela perfeição, você pode identificar essa voz não sou eu, ela faz parte da jornada, mas essa voz não sou eu. E aí você pode se perguntar, mas quem sou eu? Olha a importância aí de desenvolver a autoestima, né? Qual é a minha essência? E aí, a partir desse discernimento, você vai poder tomar decisões diferentes, decisões que não atendam a essa voz impostora, que frauda a sua vida, que frauda os seus sonhos, né? Que destrói o projeto da sua vida, ou seja lá o que você quer viver. Eu contei hoje lá no canal do Telegram, né? Que quando eu era pequena,
meu pai ia me apresentar para outras pessoas, né? E aí ele me levava lá no ambiente de trabalho, ou na casa de um amigo, e ele sempre falava assim: essa é minha filha Kaline. Olha como ela é linda. Ela foi feita com muito amor. Eu e a mãe dela caprichamos. Todas as vezes, sem exceção, eu escutava isso. Pequenininha. E dentro de mim foi gerando uma crença positiva ao meu respeito. Porque a criança, antes dela se perceber como pessoa no mundo, ela é percebida pelos seus pais. Então, ela vai se enxergar da forma como os pais a enxergam. Olha a importância daquilo que a gente diz para a criança. A gente pode ajudá-la, né, fortalecer a autoestima dela com as nossas palavras de vida, ou a gente pode destruir a autoestima dos nossos filhos com palavras malditas, palavras de morte, né? E aí, quando eu cresci, adolescente, na escola, eu sofri muito bullying. E quando as meninas me chamavam de feias ou me atacavam, Deise, dentro de mim vinha uma voz tão poderosa que dizia: você é linda, você foi feita com muito amor. A voz, ela prevalecia diante dos ataques. Os ataques se minimizavam. Diante do poder daquela crença positiva que eu tinha dentro de mim, que foi gerada pelo meu pai. Então, isso que você falou de relacionamento, os nossos relacionamentos, eles têm poder de nos adoecer com os relacionamentos tóxicos e abusivos, mas os relacionamentos, eles são curativos. Eu li uma pesquisa essa semana que dizia o seguinte: as crianças que sofriam na infância, que desenvolviam marcas e traumas, que desenvolviam um apego inseguro, ao encontrar parceiros, né, conjugais ou pessoas em relacionamentos saudáveis, né, que ela conseguia se vincular a essas pessoas, confiar nessas pessoas e se fortalecer, né, ver essas pessoas como uma base de segurança, um lugar de abrigo, de esconderijo, de refúgio, um lugar assim que eu posso me abrir, em que posso ser eu. Eu sou amada por quem eu sou, né? Então eu posso ser dentro dessa relação. Esses traumas eram minimizados, eram curados. Então, do processo de cura da síndrome da impostora, além de terapia, além de processos de autoconhecimento, é esse processo, é esse poder que tem o vínculo, né? Que tem o relacionamento, um relacionamento saudável. Sim, enquanto você falava, eu lembrei que tem muitas pessoas que sofrem, talvez da síndrome da impostora e de outros problemas, porque elas confundem quem elas são com o que elas fazem e com o que elas têm. Então, eu não sou apenas o que eu faço ou deixo de fazer. Eu não sou o que eu tenho. Eu sou muito mais do que isso. E sim, o que eu faço e o que eu tenho são consequências de quem eu sou. Tá tudo relacionado. Mas, gente, quem eu sou tem muito mais valor do que eu faço e do que eu tenho. Então, assim, quando a gente observa que tem algumas pessoas que sofrem demasiadamente pelos resultados, ou pelo sucesso, ou pelos seus fracassos, a gente vê que há uma confusão muito grande nessas crenças de identidade. Ou seja, são pessoas que se perdem em meio àquilo que elas fazem. A gente vê tantos números, né, Kaline, de pessoas que desistem da vida, por exemplo, quando se aposentam, ou quando tem algum fracasso muito grande na vida profissional. E aí a gente observa, sim, são fracassos, são situações muito difíceis, são desafios muito dolorosos,
Mas a gente vê que está muito colado, né? Essas pessoas que sofrem demasiadamente com os fracassos e com, às vezes, acidentes, né? Na vida profissional, enfim, são pessoas que se conectaram muito àquilo que elas fazem. Ou seja, elas não conseguem discernir quem elas são, do que elas fazem e do que elas têm. É como se a vida perdesse o sentido para elas, porque o resultado que elas têm não é aquilo que elas gostariam de ter, o que elas julgam que é o perfeito. Então, assim, a gente precisa desenvolver, né, ressignificar a nossa autoestima, a nossa própria história e a nossa própria essência, para interpretar de uma forma mais saudável as coisas que acontecem conosco. Porque os fracassos, gente, os desafios, as violências, né, Kaline, você falou aí de bullying, a gente às vezes sofre algumas violências veladas no trabalho, em diversos ambientes. Mas só que quando a gente tem esse filtro, né, a nossa identidade bem estabelecida, uma autoestima bem desenvolvida, saudável, a gente consegue filtrar o que acontece. Opa, 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 essa pessoa falou isso de mim, eu sou baiana, né, gente? E às vezes eu escuto, faz muito tempo que eu moro fora da Bahia, e às vezes eu escutava algumas coisas relacionadas à Bahia, baiano. Teve um dia que eu fui num sacolão, eu lembro como hoje, lá em Curitiba. Eu fui num sacolão e aí entrou um homem nesse sacolão. E aí, uma outra pessoa que tava falou, começou a brincar com ele, baiano, não sei o que é baiano, e já começou umas piadinhas. Aí eu só olhei assim pra ele e falei assim: olha, eu sou baiana, então cuide bem com o que você vai falar. Aí ele já falou: opa, opa, opa. Aí ele pegou, brincou e tal e tal. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Que quando a gente tem uma autoestima saudável, eu poderia dizer, eu poderia ficar na minha e dizer para ele, e não dizer, não revelar a minha origem, por achar que a minha origem é inferior em relação àquele estado que eu morava, né? Mas assim, eu nunca tive dificuldade de dizer que eu sou baiana e também de reconhecer o seguinte, que existem várias crenças ruins relacionadas ao meu estado de origem, né? Mas isso não diz quem eu sou. Isso não fala de quem eu sou. Pode ser que tenha, sim, alguns ditos e algumas crenças relacionadas à Bahia, mas essas crenças não diz respeito a mim, a quem eu sou, a minha identidade, a minha história. Entende? Então, assim, quando a gente passa por processos de desenvolvimento da nossa autoestima, a gente consegue fazer os filtros necessários. Não é que a gente vai deixar de sofrer, gente, algumas situações. Não, isso vai acontecer. Nós somos seres humanos. Os desafios virão, alguns fracassos virão, mas a gente vai ter uma diferença na maneira de responder a essas situações desafiadoras. E é isso que a gente quer deixar aqui para você que está assistindo essa live. Dê esses passos para se desenvolver, dê esses passos na sua vida para ressignificar a sua história, para ressignificar as suas crenças. A gente sabe que as crenças, elas são, Kaline falou sobre palavras de vida e palavras de morte. As crenças, elas são especialmente formadas na nossa infância pelo que a gente viu, pelo que a gente ouviu e pelo que a gente sentiu. Mas isso não significa dizer que essas crenças não podem ser alteradas. Sim, elas podem ser alteradas, mas a gente precisa dar passos para isso aconteça, né? A gente precisa dar passos para ressignificar a nossa história, para ressignificar a nossa própria identidade. Então, dê os passos necessários. Se você sente que você está presa, eu acho que você nem falou ainda todos os sinais de pessoas que vivenciam essa síndrome. Mas se você se sente presa, olha, deixa eu te falar uma coisa. Não fica parada. Não permita que essa síndrome atrapalhe ainda mais a sua vida, paralise ainda mais a sua vida. Dê os passos necessários para se desenvolver. Exatamente. Ô, Deise, vamos fazer uma retrospectiva? Os 5 sintomas é um teste. É um teste rápido e simples. 5 sintomas, né? 5 características comportamentais de que você tem
a síndrome da impostora de maneira acentuada na tua vida. Então, a retrospectiva, o perfeccionismo é um. Se você identificar 3 ou mais, fique atento. Essa síndrome está querendo roubar os teus sonhos, tá? Tá querendo te aprisionar. Perfeccionismo, autossabotagem, tentar agradar todo mundo. E o quarto, medo de se expor. Uma das estratégias também para a gente poder enfrentar a síndrome da impostora é a gente se expor, enfrentar, sabe? E com medo mesmo. Uma vez eu li um texto que falava assim, que o medo, ele não vai nos deixar. E aí o que você faz? Você olha pro medo e fala, tá, entra aí no carro então. Já que você não me larga, então entra aí. Só que aqui, com a boca fechada, hein? Com a boca fechada. Você não vai determinar para onde que eu vou, você não vai interferir na minha direção. Calado. Então, você se expõe, tá? E você sai daquela tua bolha e pede feedback. Relacionamentos saudáveis. Eu lembrei de uma frase do Augusto Cury que fala assim: pense o pensamento e você nunca mais será o mesmo. Uma das características da síndrome da impostora é a generalização. Por exemplo, minha chefe pede um relatório no ambiente de trabalho e aí o meu relatório não fica bom. E aí eu generalizo. Aí eu recebo uma crítica, aí meu relatório volta e aí eu generalizo. Eu não sou boa em nada do que eu faço. Mas tudo que eu faço dá errado. Não adianta eu nem tentar, que eu não dou conta de fazer nada, eu não encontro o meu propósito na vida. Ela generaliza, ela direciona aquele fracasso pontual que ela teve para todas as outras áreas da vida dela. Entendeu? Então, quando a gente pensa esse pensamento e fala assim, peraí, eu fui ruim no relatório, mas eu sou boa em tal coisa. E, na verdade, eu posso até me aperfeiçoar nesse relatório se eu tentar novamente. Então, é você também pedir feedback para as outras pessoas e falar, lê aí meu relatório. Será que ele tá ruim mesmo? Tá ruim, mas qual o ponto? Olha aí, qual o ponto que você acha que eu posso fazer para melhorar isso aí? Me ajuda. Então, quando a gente tem relacionamentos saudáveis, isso é muito bom. Eu tenho a síndrome da impostora relacionada aos áudios que eu gravo no Instagram. No Instagram não, no Telegram. Toda segunda-feira eu gravo um áudio, toda quinta-feira Deise grava outro. E aí, toda vez que eu solto o áudio, eu penso assim, vem os gremlins assim falando, vai lá e apaga porque você errou uma palavra, você falou que não deveria. E aí eu fico tentada a ir lá e apagar. Na verdade, gente, eu fico tentada a não fazer. A acabar com esse canal do Telegram, entendeu? A não gravar áudio mais para ninguém. Por quê? Quando eu era mais nova, tinha um rapaz que estava interessado em mim. Mas eu não estava interessado nele. E aí eu não dei bola para ele. E aí passou um tempo, esse rapaz foi para um outro país. E depois de tipo uns 15 anos, 20 anos, eu já estava casada. Ele me mandou uma mensagem no Facebook. Eu falei, gente, esse menino tá vivo ainda? E ele mandou uma mensagem. E a mensagem dele, eu não sei qual foi a intenção do coração dele, mas a mensagem dele, assim, chegou para mim e me fez mal. E ele virou e falou assim, oi, Kaline, tudo bem? Você continua com aquela vozinha chata ainda que você tem? Que você tinha? Então, eu não esqueço disso. E veio aquele pensamento assim, uma vozinha chata. Então, eu tenho uma voz chata. Né? E aí, quando eu vou gravar, esse pensamento que vem, sua voz é chata. Sua voz é enjoada, ninguém quer te escutar. Aí, o que eu faço imediatamente? Antes de apagar, eu vou e mando mensagem para Deise. Prima, vai lá no canal e escuta aquele áudio. Prima, me fala, aquele áudio tá ruim? Senão eu vou lá e apago. Ainda dá tempo de apagar, prima. Me conta, me diz. E aí Deise fala assim, prima, tá ótimo. Se teve erro de português, se você falou uma palavra que não deveria, eu nem percebi. Prima, tá, me ajudou, tá bacana.
Fica firme. Então, como que os relacionamentos são poderosos, né? E ele nos ajuda nessa caminhada de enfrentar assim, a síndrome da impostora. Então, além da autoconsciência, de questionar esses maus pensamentos, a gente precisa do outro para validar, para ir lá e falar assim, não, tá bom, vai, tá bom. Olha, não tá tão bom, mas eu sei que você é capaz de melhorar. Você é capaz. E esse é o poder da vulnerabilidade, de se vulnerabilizar. Porque a gente fura essa bolha. Quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente se mostra, a gente tem essa oportunidade de duvidar do nosso pensamento, de pensar o pensamento como você falou. Peraí, eu tô duvidando do meu pensamento, mas deixa eu ouvir uma pessoa de confiança aqui, deixa eu entender se a percepção dela está de acordo com a minha. Teve uma vez um vídeo desses aí que eu coloquei, que eu falei sobre isso, sobre o poder da fraqueza. Às vezes, Kaline, quando eu falo sobre isso, sobre o poder da vulnerabilidade, da fraqueza, às vezes eu penso assim, gente, eu acho que esse povo me acha uma depressiva. Às vezes já passou isso na minha cabeça. Uma depressiva, porque assim, a gente só escuta, fala sério, a maioria dos conteúdos, das coisas que a gente escuta, a maioria é falando assim, que você tem que ser forte. Não, não é só conteúdo na internet não, viu gente? É nas nossas conversas do cotidiano. O tempo todo a gente precisa ser forte, a gente precisa ser uau, a gente precisa, né? A gente precisa esconder aquelas partes que não são tão boas assim. E aí, é estranho você ouvir sobre vulnerabilidade. É estranho você falar e você praticar essa humanidade que a gente está falando aqui. Parece coisa de doido. Peraí, como assim? Como assim? Você tá me chamando pra falar das Dos meus partes defeitos. dos meus defeitos? Ah, você tá brincando. Que eu quero esconder, você tá querendo que eu mostre. Como assim? Você tá louca? Você enlouqueceu, menino? Da onde, né? Então, assim, mas o que a gente está querendo dizer, cada vez que a gente fala sobre a vulnerabilidade, e a gente explorou muito isso nas nossas lives sobre a coragem, sobre o livro A Coragem de Ser Imperfeito. Porque a autora, ela fala exatamente sobre isso. Ela estudou, ela se debruçou sobre pesquisar a vulnerabilidade, sobre o que significa a vulnerabilidade e sobre a aceitação da vulnerabilidade causa na nossa vida, no sentido de nos ajudar a lidar justamente com o medo esse desejo de ser perfeito, né? O perfeccionismo, ou o medo do fracasso, o próprio medo, né? Todos esses sentimentos que nos bloqueiam, que nos impede de inovar, nos impede de fazer diferente, de, às vezes, realizar o sonho que a gente está guardando no nosso coração há tanto tempo. Às vezes é simplesmente quando a gente enxerga a vulnerabilidade de uma outra forma e a gente abraça, a gente aceita, aí a gente consegue desenvolver os recursos para lidar com ela. Peraí, eu tenho medo mesmo. Mas e aí, o que eu vou fazer com esse medo? Tem gente que nem reconhece o medo, gente. E aí, como é que vai lidar com o medo se nem sabe o que está sentindo? Eu falo muito da raiva, às vezes eu falo sobre isso, né, Kaline? Qual que é o caminho que a raiva faz no seu corpo? Porque às vezes tem gente que quebra e arregaça um monte de coisa, solta um monte de palavra de morte, como a gente disse aqui antes, mas nem se percebeu, nem teve consciência de que ela estava irada e ela nem observou o que ela é capaz de fazer quando ela está com raiva. Então, a gente precisa começar a pensar e a falar sobre isso, sobre a vulnerabilidade, sobre a nossa humanidade, porque quando a gente aceitar, né? E essa síndrome, esse fenômeno da impostora, um dos lados é justamente essa dificuldade de lidar com essa humanidade, porque é uma pessoa que tem medo de errar, de fracassar, e o tempo todo ela está lutando para não mostrar esse lado, né, as suas vulnerabilidades. Ela tem medo de ser descoberta, é como se ela fosse uma fraude, como a gente disse aqui antes. Então, aceitar a humanidade, se vulnerabilizar, é um caminho de cura, sim. Não é conversa de louco, não, viu? É um caminho de cura. Você não vai fazer isso em qualquer lugar com todas as pessoas. Você vai identificar, né, pessoas de confiança, ambientes de confiança para fazer isso, mas é importante, é um caminho, sim, de cura e de ressignificação da sua própria vida, da sua própria história.
Eu entendo que a gente tem muito a síndrome da impostora por causa da criação que a gente teve. Tudo começou lá atrás. Hoje em dia, a gente entende, numa educação consciente e respeitosa, que erros são oportunidades para aprender. Anota isso. Na nossa infância, gente, erros é uma tragédia. Você cometeu um erro, você tinha que esconder aquele erro dos seus pais, dos seus colegas. Se você pudesse fazer uma cova e colocar esse erro lá dentro, você colocava. Você queria a todo momento esconder aqueles erros. Ninguém podia descobrir, porque você ia ser imediatamente punido. Hoje em dia, aí você cresce. Fazendo o quê? Reprimindo, escondendo as tuas dificuldades, os teus defeitos, as tuas vulnerabilidades. E quanto mais você nega, quanto mais você reprime, quanto mais você esconde, mais o buraco, mais prejudicial é para a tua alma. Porque o buraco que esses erros reprimidos vão fazer dentro de você, o buraco é gigante. É tão gigante, né, que ele vai te engolir. Então, hoje em dia, numa criação consciente, quando meu filho erra e eu percebo aquele erro, ou ele vem me contar aquele erro, eu acolho. Falo, filho, tudo bem. Olha, vem cá que mamãe vai te ensinar a não errar novamente. Como que você faz para não cair de novo nesse mesmo problema, né? Então, fica na paz, filho. Olha, a gente erra, é normal, errar é humano, né? Mas a gente não pode permanecer nisso. Vamos criar estratégias para superar essa dificuldade? O que a gente pode fazer e pensar para da próxima vez a gente tentar e fazer diferente? E se o menino tenta fazer diferente e não consegue, erra de novo, calma, filho, vem cá, vamos acolher isso aí. Vamos ver o que não deu certo. Vamos ver o que a gente vai fazer com isso. Sem crítica, entendeu? Ah, mas você, é claro que você ia errar. Porque você é desobediente. Porque você é uma Você é peste. burro. Porque você é burro. Gente, isso que eu tô falando, às vezes eu falo assim, não é possível. Não é possível que tenha uma mãe que chama o filho de burro. Gente, é muito. É maioria. É a minoria que está se preocupando em uma maternidade, uma educação consciente. É a minoria que está pensando lá no futuro, no filho adulto. Você acha que o pessoal está pensando em trauma? Não, não. E outra coisa, naturaliza. Vai naturalizando isso, a ponto de fazer até em público. Semana passada eu estava lá no meu trabalho, na recepção. Uma mãe chegou para ser atendida, desorientada, gritando e xingando o menino de tudo que é nome. Porque o menino estava tentando pegar um copo para beber água e derrubando o copo e naquela confusão de criança. E ela gritando e xingando. Eu fiquei assim, meu Deus, isso existe? Como que uma mãe trata um filho dessa forma? Chama o filho com essas palavras? Existe, gente, existe muito. Então, é por isso que a gente tem tanto essa síndrome da impostora dentro de nós. Essas vozes, sabe? Que vai dizendo pra gente. Então, vamos lá para a nossa última característica. Depois eu quero ver o comentário de vocês, o que vocês identificaram. Perfeccionismo, autossabotagem, medo de se expor, tentar agradar todo mundo e o último, procrastinação. É aquela pessoa que ela adia sonhos, adia projetos, ela tem vontade de fazer muitas coisas, mas ela não faz nada. Ela vai só adiando, porque dentro dela existe essa crença distorcida de que eu não vou dar conta, eu não consigo, eu não sou inteligente para ocupar esse cargo, eu não sou capaz de fazer uma faculdade, eu não sou capaz de empreender, eu não sou bonita o suficiente para arrumar um namorado, para chegar naquele cara, né, que eu tanto gosto, para tomar iniciativa. Então ela vai procrastinando tudo na vida dela por causa desse medo, né, de não dar conta, de não ser capaz o suficiente, porque ela se vê dessa forma. E o que eu vejo
que isso é tão danoso que eu fico assim pensando, sabe, Deise? Olha o que eu pensei aqui. Imagine se Santos Dumont tivesse a síndrome da impostora. É claro que ele tinha, gente, ele tinha. Quando ele pensou em construir um avião, ele tinha a síndrome da impostora, do impostor. Mas imagine se ele tivesse deixado essa síndrome, né, aprisioná-lo, né, empacar a vida dele. Hoje talvez a gente não teria um avião. Né? E quantos outros gênios da humanidade, quantas outras pessoas que nós admiramos tanto, né? E que são inspirações e que nos ajudam na caminhada da vida. Imagine se essas pessoas se deixassem dominar por esse impostor e não tivessem tentado. Agora você imagina aonde você pode chegar? Aonde? Aonde você pode chegar se você superar essa síndrome? Se você não deixar que ela prevaleça na tua vida e determine quem você é e quem você pode ser. Rapaz, você vai longe, acredita, você vai longe. Eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes, você está buscando títulos. Essa semana eu conversei com uma pessoa e isso me chamou muita atenção. A pessoa está fazendo a especialização, ela quer fazer um mestrado para subir, como se fosse assim, para ganhar mais, para ser mais valorizada na profissão dela, na área dela. E aí eu fiquei pensando assim, será que mesmo com esses títulos ela vai ter esse resultado? Sabe por quê, gente? Porque eu conheço pós-doutoras que estão desempregadas. Eu conheço mestres, doutoras que não se acham boas o suficiente, que não valorizam o trabalho delas, as pesquisas delas. E o que eu estou querendo dizer com isso? Não é que a gente não tem que crescer, não é que a gente tem que deixar de estudar, não é isso que eu estou querendo dizer. A gente precisa sim, claro, faz parte do nosso desenvolvimento, buscar crescer, estudar, aprender, ver outras perspectivas, estar com outros profissionais, pessoas mais experientes. Isso faz parte, né, da nossa jornada. Mas pode ser que você está se escondendo, adiando os sonhos na sua vida, se escondendo atrás dos títulos que ainda faltam na sua vida. Só que pode ser que você consiga esses títulos lá na frente e esse buraco na sua autoestima, esse buraco na maneira como você se vê, ainda não foi resolvido e não vai ser o título que vai resolver. Então, eu fiquei muito pensativa essa semana sobre isso, porque pode ser que essa pessoa seja mestre lá na frente, mas ela continue ainda com uma desvalorização profissional, porque ela mesma não se valoriza, ela mesma não consegue ver o quanto o que ela faz é precioso e precisa ser reconhecido e valorizado, primeiramente por ela e também pelos outros. Então, tem muitas coisas que a gente complica porque está no básico, está na essência, está dentro da gente. Às vezes a gente fica buscando lá fora, mas está aqui dentro. Está aqui dentro. Eu sempre repito isso porque foi uma frase que me marcou muito, Kaline. Uma vez eu ouvi um especialista falar que, normalmente, os nossos maiores erros são no básico. O que a gente está falando aqui, de certa forma, é o básico. A gente está falando da nossa autoestima, da nossa identidade, de crenças que nós temos relacionadas a nós mesmas, ao que nós fazemos. De certa forma, isso está no básico, né? Então, se a gente não resolveu, não buscar ressignificar esse básico, que ao mesmo tempo é básico, é complexo, né? Mas é básico para a gente crescer na vida, para a gente se desenvolver, para a gente ser feliz. Olha, se não resolver, se a gente não buscar ressignificar, muito provavelmente essas questões vão continuar. A gente vai continuar se boicotando, se sabotando, porque a gente não consegue olhar e ouvir, né, essa voz da nossa essência, essa voz de quem a gente é. Então, assim, de novo, o medo de errar,
né? A sensação de escassez constante, vai acontecer, gente. Isso faz parte da nossa caminhada, da nossa jornada enquanto humanos. A questão é como a gente olha, como a gente lida com esses sentimentos que fazem parte da nossa jornada. Kaline, eu tenho todas essas 5 características. O que que eu faço? Você vai pegar essas características, essas 5, e vai colocar dentro de um saco preto e vai enterrar. Não, não. Você vai pegar essas 5 características, entendeu? E colocar no espelho ou na porta da geladeira. Vai colocar no espelho para todo dia você olhar para ela. Você não vai esconder, você vai mostrar. Para olhar e falar assim, ah, eu não sou capaz, né? Você tá querendo, meu amor, me fazendo procrastinar, adiar os meus sonhos. Ah, você tá querendo me impedir de se expor, de inovar, de empreender. Ah, então eu vou te mostrar quem que eu sou e para onde eu quero ir, meu amor! Ô, gente, eu fico tão empolgada, eu fico tão arrepiada. Sabe por quê? Porque eu acredito no poder que começa aqui, ó. Aqui, ó. Na cura que começa aqui. A cura que não é no outro, não. Não é o outro que vai me trazer cura, não. Essa cura começa aqui, ó. Essa transformação começa dentro de nós. Mas para essa transformação acontecer, eu preciso não só querer. Não basta querer. O mundo tá cheio de gente que quer fazer um monte de coisa. Não basta querer. Você tem que fazer. Sabe? Você tem que ter coragem. É coragem de reconhecer as tuas vulnerabilidades, de olhar para o medo, colocar ele no carro da tua vida e seguir. Com medo mesmo. E aí a importância da gente pegar na mão de outras pessoas que nos ajudem. Gente, ó, eu tenho um exemplo. É só colocar o amigo como copiloto. Daisy, vem aqui comigo nesse carro. O medo tá no banco de trás. Você vem aqui do meu lado, Daisy, me ajudando. Esses dias eu compartilhei no stories em alguns stories sobre os meus desafios de dirigir. Gente, porque assim, eu sou uma pessoa geográfica, a minha inteligência geográfica não é muito bem desenvolvida. Então, assim, eu sempre tô com GPS, eu me acho assim muito perdida, né? Eu tenho que ficar muito atenta aos caminhos. E aí, às vezes eu me acho sem senso de direção, de espaço. E essas autopercepções, algumas são verdadeiras, que merecem desenvolvimento e outras não, elas poderiam me impedir de dirigir. Se toda vez que eu fosse pegar o carro, eu escutasse essas coisas, escutasse no sentido de dizer assim, ai meu Deus, é verdade, eu não vou pegar o carro não, porque eu sou desastrada, eu vou sair, vou bater nos outros carros, eu posso bater num poste sozinha. Às vezes acontecia de eu pensar sobre isso, entendeu? Só que eu não deixei esses pensamentos e esse medo me dominar. Eu falo que várias vezes que quando eu pegava o carro, meu coração disparava. Mas, gente, eu ia, ó, reforçando os outros pensamentos na minha cabeça, as outras experiências positivas que eu já tive. Poxa, eu já viajei com um carro cheio de gente, eu já peguei BR cheio de caminhão. Aí eu ia lembrando das experiências que eu já tive, tudo isso ia minimizando esses pensamentos que queriam me travar. Então, essa é uma outra forma, outra estratégia que você pode usar para avançar cada vez que esse medo, que esses pensamentos ruins vierem na sua cabeça, né? Se lembre das experiências positivas que você já teve e se apropria delas. Sim, você foi capaz de fazer. Sim, você tem habilidade para fazer, você é capaz. E cada vez que você se lembra disso, do que você é capaz, você é fortalecida para seguir em frente. Eu queria, Deise, agradecer o convite. E queria agradecer também todo mundo que entrou, todo mundo que participou. Um beijo no coração de vocês e vamos juntas. A gente precisa do outro, né, para se fortalecer e para continuar a jornada. Sozinha a gente não vai muito longe, não. É verdade. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Um abraço. Se sintam encorajadas
a dar os próximos passos aí diante dos desafios, das jornadas que vocês vivenciam. Gente, um abraço caloroso e até a próxima. Obrigada, Beijo. gente. Um beijo. Muito obrigada.